Oi, eu sou o Rodrigo e esse é o primeiro episódio bônus de onde eu tava quando aquilo aconteceu. Funciona assim, a cada 15 dias eu publico um episódio com as minhas histórias e entre um episódio e outro eu publico um bônus com as tuas histórias, é a tua vez, as histórias dos ouvintes, dos leitores. É para isso que a gente está aqui hoje. Então, se você lembrar de alguma história, me manda pelo e-mail ondeeutava.podcast@gmail.com ou por áudio no Telegram, t.me/ondeeutava. Eu não sei se você já ouviu o primeiro episódio, ele se chama O Subsolo. Se você não ouviu, procura aí. Ele tem a ver com música, é uma aventura minha em busca do Axl Rose, do Guns N' Roses, dentro de um hotel. Então hoje você vai ouvir duas histórias que têm a ver com música. Uma história absolutamente inacreditável, eu juro, não é clickbait não é isca pra te segurar aqui não. A história de fato é surreal. Quem viveu foi a Brenda, de Belém do Pará, durante um show do Paul McCartney em 2014. Eu tenho amigos e família que dizem até hoje que eu gastei a minha sorte toda nesse dia. Que é o dia 12 de novembro de 2014, né? Que foi o dia desse show. Sério, o que aconteceu com a Brenda é um absurdo, a quantidade de camadas, as reviravoltas e o jeito como ela conta é muito bom. Mas já já eu chego na Brenda, fica aí pra escutar. Antes você vai conhecer outra história. Na verdade você vai conhecer uma pessoa, o Axl. Eu nasci no fim da década de 90, numa época em que o Guns N' Roses ainda estava muito em alta. O Axl de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Meu pai era fã, curtia rock, e junto com isso tinha também um filme que ele gostava muito, né? Meu pai também era cinéfilo. Esse filme é um clássico dos anos 80, Um Tira da Pesada, você já viu? Com o Ed Murphy. E aí um dos personagens que ele admirava muito se chamava o Axel Foley. Ainda não assisti esse filme, mas foi essa história que ele me contou. Axel Foley é o personagem principal mesmo, o personagem do Ed Murphy. Então assim, começou com o Guns, né, que tava em alta, que já tinha o Axl Rose, e aí veio o Axel Foley e já foi acendendo alertas, né. Aí eu nasci por volta de 1997, por volta não, nasci em 1997. E aí, quando eu nasci, meus pais ficaram na dúvida se eles colocariam nomes mais comuns, como Eduardo, Gustavo, ou se colocariam o Axel para homenagear o Guns e homenagear o personagem do filme que meu pai adorava, né. E aí eles optaram pelo Axel, né, porque eles acharam o nome forte, autêntico, diferente de tudo que eles já tinham ouvido. Você que tá aí escutando, você conhece algum Axl que não seja o Axl Rose, né? Ou o Axel Foley? O episódio 1, o Subsolo, também tem uma história sobre o censo demográfico. Você lembra de uma gafe que eu cometi com o presidente do IBGE? Pois o censo, hoje em dia, tem um site que você pode consultar os nomes. Então entrei aqui no site, eu tô vendo que no Brasil existem 175 Axels. É 0,0001% da população brasileira. Só que quiseram dar um toque, né, especial, né, um toque próprio. E aí eles acrescentaram o C antes do X. Então a grafia do meu nome ficou ACXEL, né. É muito comum a gente ver o Axel AXEL ou AXL, né. No meu foi incluído o C. E aí nasceu o Axel com C de Petrolina, né. Então bora no site de novo. O Axel com C de Petrolina tem 40 pessoas com esse nome no Brasil. Imagina que demais, você tem um nome que só 40 pessoas no Brasil têm esse nome. O meu nome qualquer um tem, né? Pesquisei aqui, ó, são 561.663 Rodrigos. Qual é a graça? Se bem que tá dizendo aqui, ó, nesse site do IBGE, que Rodrigo significa líder glorioso ou guerreiro famoso. Então respeita meu nome, tá bom? Mas ok, Axel é mais legal. E se trocar a ordem, né? A, X, C, E, L são 125. Agora, se tirar o C, só Axel, A, X, E, L, aí já são 1955. Ainda assim é pouco, né? Mas aqui a gente está falando de Axel, A, C, X, E, L. E aí, durante muito tempo, eu não gostei desse nome justamente porque ele era diferente. Então, quando alguém me chamava em público, chamava atenção. Todo mundo olhava para ver quem era. Se eu ia pedir um delivery, eu precisava soletrar. Tá, qual o nome do senhor? Aí eu dizia, Axel. É o quê? Axel. Então, por muito tempo, isso foi um desafio para mim,
E como adolescente, isso dava um nó na minha cabeça. E teve uma época que ainda piorou. Na época também tinha aquele desodorante que se chamava Axe, né, então assim, época de escola, menino com imaturidade, aí vem muito aquela questão do bullying e tal, e aí associava meu nome à marca que também estava em ascensão naquela época, e aí eu odiava tudo isso, ficava bravo, né. Depois de um tempo a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai vendo que isso é coisa de criança, que isso é besteira, e aí inclusive eu descobri que o meu nome, que o nome Axel, na verdade, ele tem raiz na Escandinávia, né, que ele é ligado à mitologia nórdica, aos deuses antigos, à ideia de proteção e força. E é um nome, né, que pode ser entendido como aquele que sustenta, o ponto central, a força que move. E aí tudo mudou pra mim, né? Eu passei a enxergar meu nome de outro jeito, né? Percebi que ele era forte, legítimo, que dizia muito sobre quem eu sou. Então, hoje eu sinto orgulho e gosto muito do meu nome. E eu utilizo ele profissionalmente, né? E eu tenho muito orgulho de tudo isso. Muito bom, agradeço aí ao Axel por dividir essa história com a gente. Eu sou muito curioso com histórias de nomes diferentes. Se você aí tiver alguma, me manda. Agora vamos para Brenda. Antes, deixa eu só te fazer um lembrete bem importante. Os episódios aqui no Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu são sempre gratuitos e abertos para todo mundo. Mas se você gosta e acredita no meu trabalho, tem a possibilidade de fazer uma assinatura paga, o que me deixaria muito, muito contente. Dá para escolher um plano no Substack, no Apoia-se ou direto no Pix. Na descrição do episódio tem os links, no fim do episódio eu te lembro de novo sobre isso. Então pensa aí direitinho se é viável para você, para ajudar esse projeto a ser sustentável, para eu poder me dedicar mais às histórias. Falando em história, vamos para Brenda. Até voltei aqui no site do censo. Vi que no Brasil existem 151.767 Brendas. Mas eu acho difícil que alguma delas tenha vivido uma história tão eletrizante como a história que aconteceu com a Brenda Freitas. No meu caso, aconteceu mais de 10 anos atrás, em 2014. Como ela falou lá no início do episódio, foi no dia 12 de novembro de 2014, quando ela viajou de Belém para o Rio de Janeiro para ver um show do Paul McCartney. Nesse ano, em 2014, eu tinha comprado o ingresso para ir no show do Arctic Monkeys, né, que também ia acontecer no Rio de Janeiro. Só que eu era uma estudante universitária, não tinha dinheiro, né, para bancar toda uma viagem. Eu ia ficar na casa de um amigo, no Rio de Janeiro. Eu sou de Belém do Pará, então eu ia ter que comprar passagem de avião muito cara, né, ida e volta, levar dinheiro para me deslocar, para comer, enfim. Comprei o show do Arctic Monkeys e só tinha dinheiro para isso, né? Tava guardando para passagem. E aí, de repente, veio o anúncio do show do Paul. Né? Eu sou fã dos Beatles desde a minha adolescência. Ficou martelando na minha cabeça, não, tu tens que ir pra esse show do Paul McCartney. E eu, com muita dor no coração, acabei, né, fazendo uma escolha. Vendi o show do Arctic Monkeys, comprei o do Paul McCartney. Só que eu não sabia que mais à frente seria a escolha da minha vida, né? Brenda viajou para o Rio, ficou na casa de um amigo que tinha estudado com ela em Belém, e ela já tinha ido num show do Paul McCartney no ano anterior. Mas nesse, eu decidi, né, já tava com esse pensamento desde que eu comprei o ingresso de fazer um cartaz. No dia, né, do show, eu cheguei lá, eram umas 9 horas da manhã. Acho que tinha umas 10 pessoas, ou 15 no máximo, na frente, na fila da pista premium, né, que era o ingresso que eu tinha. Eu peguei e fiz amizade lá com várias pessoas que são fãs, que até hoje são meus amigos, né? Irmãos de Beatles e Paul McCartney, que são cariocas. Um salve aqui a Jamile Boulet, né? Que é uma das que eu conheci no dia na fila. Jamile Boulet é uma amiga minha, foi ela que fez a ponte para Brenda contar essa história aqui. E a Jamile está citada em outra história que vai aparecer nos próximos episódios, então guarda esse nome aí. Mas a Brenda chegou cedo e ficou o dia todo ali na fila. E sem, em nenhum momento, ter feito o cartaz. E andando, né, na fila, eu vi folhas de papel A4 no chão. Eu pensei assim, é isso que eu vou usar. Foi aí que eu juntei as 2 folhas de papel A4 no chão. Como na fila muita gente estava fazendo cartaz e enfim, eu também consegui achar
fita, né, adesiva, e peguei 2 canetas, né, uma azul e uma rosa, canetinhas, e uma outra caneta preta. Eu, humildemente, vamos dizer assim, sentei ali no chão e comecei a escrever. Paul, né, em preto, Make Me, também em preto, e escrevi New, né, de azul e rosa, que era justamente as cores que tinha nesse disco do Paul, né? Escrito New, do jeito da grafia que estava no disco. Praticamente desenhei essa logo no meio da frase, né? Paul, make me new, daquele jeito da grafia do disco. E embaixo eu complementei Get me a tattoo. Paul, make me new, get me a tattoo. Ela basicamente usou o disco, que era o mais recente do Paul McCartney, o New, de 2013, para pedir uma tatuagem, né? Com o autógrafo dele. Só que aí choveu e eu pensei, bom, não vai chegar lá inteiro esse papel, né? Na hora de entrar, foi aquela correria, aquele empurrão. Teve gente que me deu um soco na costa, quase que eu caio no chão, enfim. Enfim, não caí. E o cartaz continuou por debaixo da minha blusa. E chegando lá, eu acho que eu corri de uma maneira que eu nunca tinha corrido na minha vida, não sentia as minhas pernas de tanto que eu corria. Consegui chegar lá dentro da arena. E o mais inacreditável foi eu ter chegado lá e tocar a minha mão na grade. E me segurar ali pra eu não cair, porque minha perna, né? Eu corri tanto que eu não sentia minha perna, quase que eu caía. Então eu segurei na grade pra eu não cair e fiquei lá naquele cantinho. E aí tirei o cartaz de dentro da minha blusa pra ver se ele tava inteiro. E por minha sorte, eu desdobrei ele e ele tava inteiro, né? Tinha alguns poucos pingos nele de água. E aqui eu vou fazer uma menção, assim, eu acho que eu dou a vida, assim, sabe? Hoje em dia contando essa história, defendendo a Cristina, né? Que é uma outra fã do Paul. Ela foi uma das mulheres que estava ali e, assim, cara, chegou um momento da espera que ela virou pra mim e falou assim, entra aqui. Pode entrar, pode ficar aqui do meu lado. E se afastou um pouco mais. E eu pude encostar o meu peito na grade. Depois que isso aconteceu, eu fiquei assim, sabe, como se eu tivesse ganhado ali o que eu precisava ganhar. Começou o show, o melhor show da minha vida. E o Paul estava muito perto. Eu vi ele muito perto. A impressão que a gente tinha ali era que a gente esticaria a mão e ia conseguir pegar nele. A partir dali, eu falei assim, ele vai conseguir ler o meu cartaz. E se ele conseguir me ver e ler meu cartaz, eu tô muito feliz. E cada vez que ele virava o rosto para onde eu estava, na minha direção, e olhava para baixo, eu esticava o meu braço, esticava todas as vezes. E aí eu fui percebendo que ele olhava e dava risadinhas, olhava e dava risadinhas. Aí eu fiquei pensando, será que ele tá rindo do meu cartaz? Eu não tinha certeza, né, se ele tava lendo, enfim. Tudo bem, aí eu fiquei assim o show inteiro. Quando chegou lá pro finalzinho, que tem, né, algumas pausas, ele sai pro bis. Nesse momento foi que aconteceu a virada toda. Foi nesse momento, mais ou menos, que ele voltou pra tocar o bis, que veio a equipe de segurança dele, né? Veio um segurança que é o chefe de segurança da equipe dele e que quem é fã conhece já, sabe quem é. Ele ficou andando ali naquele vão entre o palco e a multidão. E eu com meu cartaz aqui pendurado e tal, na grade. De repente, ele olhou pra mim, aí leu o meu cartaz lentamente e fez um sinal apontando pra minha cara e chamando, vem. Fez assim, apontou e disse, vem, com as mãos. Aí eu fiquei assim, nessa hora parou tudo. Eu não escutei mais nada e eu não vi mais nada. Quando ele fez isso, foi uma coisa que parece que o meu mundo deu uma pausa, assim. E eu ouvi alguém falando assim, ajuda ela, ajuda ela. Aí foi tudo muito rápido, assim, ele pegou,
me carregou, sei lá, me conseguiu puxar de fora da grade pra dentro, né, do vão. E eu, assim, super nervosa. E sabe quando tu não acreditas naquilo que tá acontecendo? Sabe? Que tu não queres acreditar. A equipe de segurança foi, né, buscar outra fã no meio da multidão. Foi aí que veio a Patrícia, minha irmã de palco. Ele foi na frente, a gente foi atrás e vários outros seguranças atrás da gente. E aí veio a equipe de filmagem do Paul também, veio o assessor de imprensa, né, do Paul, acompanhando a gente pela lateral do palco até a parte posterior do palco. A gente andou por trás das estruturas do palco enquanto ele tocava. E a gente ia andando, né? E o show tava rolando e a gente ia andando por trás de tudo, passando por cima de fios, de caixas, enfim. E a gente chegou ali na pontinha da escada, onde se sobe pro palco. Dava pra ver dali, da ponta da escada, o Paul tocando simplesmente de costas. E é uma música que eu não esqueço jamais. Ele tava tocando a música High, High, High. Então até hoje que eu escuto essa música eu me arrepio, porque eu lembro desse momento. Eu falei assim, Patrícia, vai na frente. Eu virei pra ela e falei, vai na frente, porque eu tô muito nervosa, eu não sei o que eu vou fazer. Nisso, a equipe de segurança, né, nesse meio tempo, se virou pra gente e perguntou se a gente entendia inglês. Vocês estão me entendendo? E a gente respondeu que sim. E aí ele deu as orientações gerais, que não era pra gente se alterar na frente do Paul, não era pra gritar, pra espernear, pra pular, era pra se comportar. E eu lembro que a Patrícia falou assim, eu posso levar uma caneta? Aí o segurança falou assim, não, ele tem a caneta dele. Ficamos ali e aí ele terminou de tocar High, High, High. E foi nessa hora, né, que ele parou e começou o discurso pra chamar a gente. E aí nisso ele vira de costas e chama a gente com o braço, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, isso tá realmente acontecendo. Ele foi, falou com a Patrícia, eu fiquei assim, olhando todos os detalhes dele, assim, do último fio do cabelo até o pedacinho do sapato dele, enfim. Foi um pouco mais de 1 minuto de palco, eu acho que foi 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Talvez, foi muito rápido, não lembro. Mas o que chamou muita atenção, minha atenção na hora, foram os olhos dele, né? O quão eram profundos. Uma outra coisa também, eu achei ele cabeçudo. Eu vou falar aqui, sabe? Infelizmente, foi isso. As impressões que eu tive no momento, quando eu tava olhando as características físicas dele, né? Um senhor inglês, alto, magro, cabeça grande, olhos grandes. E aí, aquilo tudo passando, a Patrícia falando com ele, aí ele assina as costas da Patrícia na altura do pescoço. E eu falei, caramba, eu vou ter que fazer isso também, eu vou ter uma assinatura do Paul em mim, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho tatuagem, eu nunca quis ter uma tatuagem, eu só queria encontrar com ele e abraçar ele, sabe? A forma que eu escrevi no cartaz foi uma forma de chamar atenção, pelo menos para ele olhar para mim. Então eu pensei, caraca, agora de fato eu vou ter que realmente dar uma parte do meu corpo para ele assinar e eu vou ter que fazer isso uma tatuagem. E chegou a minha vez, né? Aí ele pediu pra eu me aproximar e eu me aproximei e ele me mostrou o microfone dele, né? Que ele tava cantando e perguntou o meu nome, né? No microfone, como é o seu nome? E aí eu falei, Brenda. Eu mostrei o meu cartaz pra ele, né? Ele viu, leu assim, segurou o cartaz e me perguntou, o que você quer que eu faça? Em inglês, né? Aí eu falei, eu não acredito que ele tá falando comigo. Ele virou pra mim e falou comigo. Aí eu falei assim, meu Deus, sign my back, né? Eu falei, assina nas minhas costas. E aí eu apontei assim com o meu dedo pro meu ombro esquerdo. E aí foi nessa hora que ele foi no microfone e falou, ok, Brenda. E nessa hora eu falei assim, caraca, um Beatle vai assinar
nas minhas costas. Quando eu viro de costas, eu sinto a mão dele, direita, espalmar nas minhas costas. Cara, tu não tá acreditando. Eu fiquei internamente desesperada. Desesperada. Né? O Beatle, o Paul McCartney, tá tocando nas minhas costas. Eu senti a caneta deslizando pelas minhas costas. Esse conjunto da mão dele espalmada e mais a caneta deslizando devagar pelo meu ombro esquerdo, né, nas minhas costas, eu fiquei assim, eu senti como se fosse, como se eu tivesse realmente, minha alma tivesse indo lá no céu e voltando. Uma sensação de prazer imensa, assim, de satisfação, de alegria, uma coisa assim que eu não sei dizer. E eu não tava ali. Eu realmente não tava ali, eu tava no céu. E aí ele faz a assinatura lentamente e tal. E eu viro, né? Eu viro e ele abre os braços e eu abraço ele. E nessa hora, assim, a segurança tinha pedido pra se comportar, né? E nessa hora eu me agarrei no pescoço dele. Eu não pensei que era o Paul McCartney de mais de 70 anos, né? Eu dei um cheiro, digamos assim, no cangote dele, né? Abracei ele, senti, falei que eu amava no pé do ouvido dele, e larguei ele, virei de costas e fui embora, assim. E acabou o momento desse encontro, que foi o encontro mais inacreditável que poderia acontecer comigo. Falando em encontro, você já vai entender, porque você que tá ouvindo, se você acha que a história acabou, calma que o negócio ainda vai escalar. A Brenda agora tinha uma assinatura do Paul McCartney nas costas, no ombro, e uma tatuagem pra fazer. Com um detalhe, ela nunca tinha feito tatuagem. E como eu falei, estudante, não tinha dinheiro, né? Eu acho que eu fui pro Rio de Janeiro com R$300 só pra gastar em comida e transporte. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer uma tatuagem? A tatuagem é cara, né? Eu não sei, será que eu vou ter que fazer tatuagem antes de ir embora pra casa, pra Belém? Eu vou ter que fazer aqui no Rio de Janeiro? Eu não conheço nenhum tatuador no Rio de Janeiro. E agora? Eu vou ter que procurar? E quem é que vai fazer? Aí ela tá indo embora na saída lá da arena onde aconteceu o show, e ela foi abordada por uma mulher. E ela falou assim, oi, tudo bem? Eu sou fulana e você é a menina que subiu no palco do show do Paul McCartney agora. Eu vi, eu tava no show. É você, né? Aí eu falei, sim, ainda meio aérea, né, com a história toda. Você não quer contar a sua história lá na Fátima Bernardes, no programa Encontro? Aí, assim, quando ela falou isso, eu fiquei, como assim? Ela tá falando sério? Aí eu fiquei com uma cara de dúvida, né? Não falei nada, fiquei calada. E ela falou assim, eu sou produtora do programa. Aí ela abriu a bolsa e puxou o crachá dela, né? Com a foto, com o nome e crachá da Globo. Caraca, ela realmente é, né? E só um detalhe aqui. Eu sou jornalista, né? Eu sou jornalista e na época eu tava fazendo faculdade de jornalismo. Então, para qualquer outro jornalista, conhecer a Fátima Bernardes seria, assim, uma coisa inacreditável. Meu Deus, eu vou no programa da Fátima Bernardes, eu vou falar com a Fátima Bernardes. Então, sabe, incrível. Mas eu tinha acabado de conhecer o Paul McCartney. Então, assim, não tinha nem como competir, né? Aí ela falou assim, você é daqui do Rio? Eu disse assim, não, eu sou de Belém do Pará, mas como é que... Ela falou, não, vai no programa amanhã. Tá onde? Aí eu falei assim, tô hospedada na casa de um amigo, fica no centro do Rio e tal. Ah, não tem problema, a gente vai lá te buscar. Eu mando um carro da produção, a gente conversa. Amanhã você tem um voo já pra voltar pra Belém. Se você tiver, não tem problema, que a gente paga a transferência do seu voo. Aí eu virei assim, não, tudo bem, meu voo é só à noite, mas eu não sei onde eu vou tatuar essa assinatura, porque eu não conheço ninguém aqui no Rio, eu não conheço tatuador, eu vou ter que ir atrás. E aí ela virou pra mim e resolveu mais um problema. Ela falou assim, não tem problema. Vou chamar aqui uma pessoa que teve um momento de muita felicidade ontem durante o show do Paul McCartney no Rio de Janeiro. Uma jovem com um cartaz pedia pro Paul fazer um autógrafo no ombro dela, porque ela ia fazer uma tatuagem com a assinatura dele. A gente pediu então pro tatuador Marcelo Lopes vir até aqui
E ele vai fazer sua tatuagem. Ela disse, eu acho que eu Aí, disse pra Iris, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer, eu tenho que ir embora pra Belém. E aí eu... Tudo bem, Marcela? Eu falei assim, caramba, eu tô de frente com a Fátima Bernardes. Ontem eu tava de frente com o Paul McCartney. Uma coisa que eu não esqueço foi o Márcio Garcia. Ele tava lá e aí todo mundo queria ver a assinatura do Paul, né? E aí ele fez uma brincadeira de que ia pagar. Todo mundo quer ver. Não Só ia... pagar, só Será pagar. que você ia conseguir fazer a tatuagem? Traz a bucha, por favor. Aí eu conversei com um tatuador, né, o que a Globo disponibilizou. Conheci ali nos bastidores, ele deu uma olhada na assinatura, né, falou assim, olha, não se preocupa que vai ficar exatamente igual. Aí eu falei, espero que fique realmente mesmo, porque é uma preciosidade que eu vou guardar pra vida inteira. Fiquei sentada lá na parte de trás do sofá. Tá doendo aí, Brenda? Pô, tá doendo muito. É a primeira tatuagem? A primeira tatuagem é a última. Só pelo Paul McCartney mesmo. Só né? por ele. Eu lembro que antes de sentar pra fazer a tatuagem, a Fátima perguntou assim: a sua mãe sabe que você vai fazer uma tatuagem no Paul McCartney? E aí eu falei assim pra ela: olha, não. Ela vai saber agora, inclusive. Aí eu falei, talvez ela fique um pouco brava. Aí a Fátima virou pra câmera, eu lembro bem. E aí perguntou assim, como é o nome da sua mãe? Eu falei, Shirlene. E aí ela virou pra câmera e falou assim, Shirlene, você me desculpe qualquer coisa, mas ela pediu de um jeitinho assim, ela queria tanto a tatuagem que... caraca, a Fátima até virou pra minha mãe pra falar com a minha mãe no programa, assim, pra câmera. E aí fiz a tatuagem. Deixa eu olhar aqui a tatuagem, como é que ficou. E aí, Marcela, tá pronta? Chorou muito, Brenda? Menina, tá lindo. Mas... Ficou pronta. Vem cá, careca, vem mostrar como é que ficou. Você acha que valeu a pena? Nossa, valeu muito a pena. É mesmo? Olha só. Escreveu Você é aí. muito fã assim, né? Caramba, tatuar, assim, a assinatura do teu ídolo, de um cara que é lenda da música mundial. Eu lembro muito de quando voltei pra Belém, que, enfim, todo mundo ficou sabendo disso, meus colegas da faculdade, todo mundo chegava e perguntava sobre a Fátima pra mim, sabe? Tu falaste que tu vai ser jornalista, que tu é estudante, não sei o quê, e eu cheguei e falei assim, não, gente, eu não falei nada disso, porque vocês não estão entendendo, eu conheci o Paul McCartney, eu não acredito que isso me aconteceu. Olha, realmente é uma história que beira o inacreditável. E foi legal a Brenda contar essa história aqui, porque deu pra perceber que mais de 10 anos depois ainda tá tudo muito vivo na cabeça dela, né? E onde eu tava quando aquilo aconteceu é sobre isso, sobre memória, sobre como a gente registra as lembranças. Tanto que até pouco tempo atrás a Brenda não tinha registros físicos do que aconteceu, além da tatuagem, claro, né? Essa aí não sai mais do ombro. Mas a história tava só na cabeça dela. E somente agora, né, depois de 10 anos, mais de 10 anos que isso aconteceu, que eu consegui emoldurar, né, uma sequência de fotos do encontro com Paul McCartney no palco e que tá na minha sala hoje, né, do lado da minha foto com o meu marido. Ah, ainda dá tempo para mais um detalhe surreal? Então vamos falar sobre o marido da Brenda. Que inclusive estava nesse dia lá no show. O meu marido, né, o Carlos, é muito fã também do Paul. Né, ele é daqui de Belém. Na época do show, eu já conhecia ele, mas a gente ainda não namorava. Depois disso, né, a gente foi se envolvendo cada vez mais e acabou casando. A gente mora junto hoje, é casado, né, já tem 4 anos. Ele super fã dos Beatles, assim como eu. Tava nesse dia que eu encontrei o Paul McCartney, então ele tirou algumas fotos minha no palco, né, e uma delas, algumas estão nessa sequência de fotos que eu moldurei e que tá na parede da nossa sala hoje. E essa é a minha história, gente. Obrigada por ficarem até aqui no final e obrigada pelo convite. Bom, eu que agradeço e tem uma coisa, né? Esse é o primeiro episódio bônus com histórias de outras pessoas e a Brenda já chegou me humilhando, né? Porque depois disso, como é que eu faço para continuar contando as minhas histórias? A mulher saiu de Belém, chegou no Rio, conseguiu o milagre de ficar grudada na grade do show, só isso já é difícil pra caramba. Aí o Paul McCartney chamou ela pro palco, assinou o ombro dela, ela não tinha dinheiro para fazer a tatuagem.
Na saída ela encontrou uma produtora do programa da Fátima. Inclusive, vendo o vídeo da Fátima, eu vi que essa produtora é a Iris Correia, com quem eu trabalhei durante muito tempo no Esporte da Globo. Ela é uma querida. Então a Brenda fez a tatuagem ao vivo no encontro na Globo. E o cara que hoje é o marido dela também estava naquele show. Não estava com ela, estava lá vendo o show e fez foto dela no palco. Diante disso, como diz o título do episódio, agora é a tua vez, se vira. Você lembrou de alguma história tua? Não precisa ser tão cheia de reviravoltas como a história da Brenda, ou você não precisa ter um nome tão interessante como o Axel de Petrolina, mas se você tem uma boa história, me conta, que eu tento incluir aqui na coleção. Pode ser pelo e-mail, ondeeutava.podcast@gmail.com, ou se preferir mandar um áudiozinho, pode mandar pelo Telegram t.me/ondeeutava. Eu sou o Rodrigo, eu faço esse projeto sozinho em todas as etapas, então se você quiser apoiar o Onde Eu Tava, você pode fazer uma assinatura paga pelo Substack, pelo Apoia-se ou pelo Pix programado. A chave é o e-mail, ondeeutavapodcast@gmail.com. Os links estão na descrição do episódio. Os episódios com as minhas histórias são quinzenais e são sempre gratuitos e abertos para todo mundo, assim como esses episódios bônus com as tuas histórias. Mas a assinatura paga desbloqueia uma edição extra da newsletter, porque esse projeto também está em texto nas newsletters do Substack, e lá na edição extra tem mais bastidores, mais imagens, e você ainda ganha acesso ao nosso grupo do WhatsApp, para a gente fofocar um pouquinho mais, porque a gente não resiste, né? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Me conta o que você achou das histórias da Brenda e do Axel e espalha esse episódio por aí, tá bom? Até a próxima semana. Valeu!